Ora bem, hoje vamos conversar um pouco à volta de um casal que se chama Vieira da Silva e Carlos Silva. Casal não é no sentido afetivo e sexual, mas no sentido político do termo. É o casal que de facto pôs em cima da mesa e fez aprovar aquilo que nós, no Statistizando, chamamos de pacote laboral Vieira da Silva. Vieira da Silva, toda a gente sabe quem é, o atual Ministro do Trabalho, tem sido Ministro do Trabalho há vários mandatos do Partido Socialista, mas tem vindo, diga-se passagem, a piorar a sua prestação dia após dia. Corre agora que vai ser a última vez que é candidato a ministro, ou que é ministro, corre agora que será até provavelmente já não candidato a deputado, mas a verdade é que para quem de direito, no caso, cumpriu a sua função. E cumpriu a sua função da pior forma possível. Nós estamos no século XXI. Estamos no século da economia digital 4.0, até podem pôr já 5.0. Estamos no século da robotização e da nanotecnologia. Isso significa, no caso, que estamos no século da redução radical, drástica, como nunca aconteceu, dos postos de trabalho. Há uma rotação enorme, uma revolução concreta do ponto de vista das tecnologias, do ponto de vista, portanto, das técnicas de produção, do ponto de vista do próprio know-how a aplicar nas organizações, no caso, que leva, do ponto de vista das forças produtivas, se quiserem, numa lógica mais marxista, que leva, no caso, a levantar uma questão drástica, que é a seguinte: enquanto que as tecnologias do século XIX foram gerando postos de trabalho, enquanto que as tecnologias do século XX de substituição foram permitindo a transformação de postos de trabalho, as tecnologias do século XXI estão, pura e simplesmente, a assassinar os postos de trabalho. Dia após dia desaparecem postos de trabalho em Portugal e no mundo fora. Do Polo Norte, dos Pigmeus, até ao Polo Sul, no caso, estão a desaparecer postos de trabalho. Portanto, é uma circunstância que tem que ser pensada, tem que ser refletida, e tem que ser pensada e refletida não numa lógica estrita do lucro imediato, não numa lógica estrita do lucro feudalista, a que nós podemos chamar roubo, mas numa lógica efetiva de economia que tem que se centrar naquilo para que a economia serve. A economia serve para servir as pessoas. Não há empresas sem pessoas, não há economia sem pessoas. Mas para haver pessoas, as pessoas têm que ter capacidade para consumir. E para as pessoas terem capacidade para consumir, têm que ter rendimentos. E para as pessoas terem rendimentos, têm que fazer parte de organizações ou serem elas próprias dinamizadoras de organizações, nano-organizações, micro-organizações, pequenas e médias organizações e até grandes e muito grandes organizações. Isto significa que, no caso, a realidade que estamos a viver é uma realidade de revolução radical dos modelos de organização e de revolução radical das técnicas de produção. Isso implica que deveríamos estar a pensar numa redução drástica do período semanal de trabalho e do período diário de trabalho. Ou, se quiserem, numa redução drástica, combinada, integrada, dos vários períodos de trabalho que permitissem que, no percurso de um ano de atividade, a pessoa tivesse os seus rendimentos, as suas práticas profissionais, o seu direito ao consumo e ao consumo de qualidade e à vida de qualidade e, ao mesmo tempo, claro, momentos altos de grande atividade laboral e momentos muito baixos, de muito baixa atividade laboral. Mas num contexto organizado, num contexto integrado, e para o contexto ser organizado e integrado, as pessoas têm que estar organizadas. Porque se as organizações se encontram organizadas, as pessoas, se não se encontrarem organizadas, vão se confrontar com um poder incomensurável que elas individualmente não têm capacidade de responder. Para isso servem os sindicatos. Os sindicatos servem precisamente para representar coletivamente as pessoas. Sucede que em Portugal, curiosamente, nos últimos anos, têm vindo a nascer, que nem cogumelos,
N sindicatos, N sindicatos. Sindicatos que já não são de setor, que já dificilmente até são de profissão e que são sindicatos que existem para satisfazer interesses partidários e que transformaram, por exemplo, o GT hoje numa organização dependente do PSD. A maior parte dos sindicatos que entraram para o GT são do PSD, são de militantes do PSD, foram criadas dentro de tendências dentro do PSD. E isso justifica as enormes e radicais atitudes dentro de determinados setores, como na saúde, a favor da greve, a que nós já chamamos aqui, estrategizando até de greves assassinas, eles chamam de greves cirúrgicas, no caso, e nos setores privados, na economia privada, não há greve. Isso significa que nesses setores privados, na economia privada, no caso concreto, os sindicatos que existem do OGT servem para falcatroarem as relações laborais. Esta é uma realidade que está provada no mais de 2 milhões de trabalhadores com negociação coletiva de trabalho e com contratos, instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, contratos de setor ou contratos de empresas, nos anos 2000, para os menos de 800 mil trabalhadores que, no caso concreto, existem hoje com negociação coletiva de trabalho e com instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Isto é o resultado do governo do Passos Coelho e de Portas, mas, ao mesmo tempo, é o resultado da inoperância ou do consenso silencioso de Vieira da Silva e Carlos Silva para salvaguarda dos interesses da CIP, da Confederação do Turismo, da Confederação dos Serviços. Na verdade, o que acontece é que os trabalhadores, neste momento, não têm uma representação efetiva. Na negociação coletiva não há negociação sem conflito. O conflito é a base central para justificar a negociação. E, no caso concreto, o que o UGT defende, o que o UGT faz é bloquear o conflito, é neutralizar o conflito, é impossibilitar o conflito e criar condições para que os acordos sejam sempre os mesmos, com as mesmas pessoas e com as mesmas organizações. Daí que se tenha chegado ao ponto, no tempo do Paulo Portas e do Passos Coelho, de a negociação coletiva de trabalho representar 200 mil trabalhadores. Uma vergonha internacional. Um Portugal democrático que está ao nível dos mais baixos e menos democráticos países do mundo. Hoje, com 800 mil trabalhadores, continuamos a estar a níveis inferiores, radicalmente inferiores à União Europeia. Completamente. Em paralelo, no caso, criaram-se as circunstâncias de, por exemplo, os períodos experimentais serem alargados ao ponto e nas condições de, durante 6 meses, o trabalhador não tem direitos. Não existe. Labora, é remunerado e pode ser posto na rua na hora seguinte em que entrou. Isso significa que estamos a regressar ao tempo do mais puro feudalismo ou proto-feudalismo dos séculos XVI e XVII e XVIII deste país. Não é aceitável esta realidade, não é aceitável que os bancos de hora sejam impostos individualmente e não negociados sindicalmente e coletivamente e não trabalhados sindicalmente e coletivamente. Não é aceitável que, no caso concreto, as organizações do setor económico e do setor social continuem a recusar aquilo que é óbvio para qualquer intelectual, analista do centro, da esquerda, em termos internacionais, que é: esta carga horária já não serve à economia. Esta carga horária empurra para fora da economia cada vez mais pessoas, diminui e faz crescentemente reduzir os postos de trabalho, e ao fazer reduzir os postos de trabalho, no caso, está a criar as condições para que haja cada vez menos pessoas com remuneração, e não havendo pessoas com remuneração, não há pessoas com capacidade para consumir, o que significa que os mercados internos dos vários países, Portugal inclusive, estão em processo de drástica redução, apesar, como é evidente, de nós termos que fazer aqui uma separação entre o setor do Estado e o setor privado. No setor do Estado, as coisas vão se equilibrando porque o Estado precisa de se justificar, entre aspas, democraticamente. No setor privado não há nada. Não há democracia, não há participação, não há comissões de trabalhadores, não há a responsabilidade social das organizações, nada acontece no setor privado.
Não podemos continuar a aceitar esta realidade, e uma realidade que ainda por cima vai fazer com que o partido do Sr. Vieira da Silva e do Sr. Carlos Silva nunca nas próximas eleições terá qualquer possibilidade de ter a maioria absoluta, porque os portugueses não são burros, os trabalhadores portugueses vão voltar a abster-se em vez de votarem no Partido Socialista, apesar das virtualidades da geringonça, porque a geringonça não foi este pacote laboral Vieira da Silva.